meus caros, diante de uma eleição muito apertada em São Paulo, temos uma definição de segundo turno, né, entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Coloca aí, Matheus, por gentileza, na tela, porque nós tivemos aqui, olha aqui, ó, tá aí. Segundo turno em São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, um resultado que foi definido ontem com a abertura de 98% das urnas, quer dizer, foi uma diferença muito pequena de votos entre o Nunes e o Boulos e o Pablo Marçal, que disputava a terceira colocação. Duda, ontem na apuração, nós já falávamos sobre essa disputa que ela foi extremamente acirrada em São Paulo. E aí teve um detalhe que eu quero chamar logo a atenção, é que os institutos tradicionais de pesquisa chamavam a atenção para isso, né? Para esse cenário, de fato, de empate triplo. Agora, Duda, Boulos, olhando para frente, Boulos e o Ricardo Nunes. Nesse momento, e aí eu acho que talvez o Alexandre concorde um pouco com a minha tese, é que foi um primeiro turno já com cara de segundo. Por quê? Porque o Nunes ele tem condições de levar votos do Marçal. O Marçal teve 1.700.000 votos. Ele tem condição de atrair boa parte desses votos. O Boulos, não. A questão que fica aqui, eu vou deixar para os senhores está definida a eleição em São Paulo ou ainda é muito cedo para a gente falar isso? Boa tarde, senhores. Boa tarde. Wilson, bom, eu acho que está definida. Eu acho que vai dar Nunes. Eu acho que a conta é fácil de fazer. É claro que no jornalismo a gente tem ali, muitas vezes tem um cuidado, né? Eu não estou tendo aqui agora de prever um resultado, mas os votos do Marçal vão para o Nunes. Não dá para pensar que o Marçal, com todo aquele discurso antipetista, anticomunista, né? Todos os ataques que ele fez, é claro que ele também fez ataques ao Nunes, mas esse eleitorado do Marçal, ele é anti-Boulos. Ele vai todo para o Nunes. O Boulos, por sua vez, deve pegar a maior parte dos eleitores da Tabata, mas a Tabata tinha 10 pontos. O Boulos, até agora, não se mostrou capaz de pegar o eleitorado maior que já foi do Lula em 2022. O Lula venceu em São Paulo com 47% dos votos. Então, o Boulos não consegue nem transferir esse eleitor que votou no Lula na eleição presidencial, por vários problemas, né? Ele tem um discurso difícil, que não é muito palatável nem para os mais pobres. É o Nunes que ganha aqui na periferia da cidade, nos bairros mais pobres, e mesmo em algumas viradas ideológicas que ele passou, que ele deu no final, ele também não convence, né? As pessoas conhecem o Boulos como alguém que era do movimento dos trabalhadores sem teto, como alguém que apoiava a descriminalização das drogas, como alguém que era a favor do aborto. Então, mesmo que ele mude o discurso agora, é difícil convencer as pessoas que conhecem o Boulos já há vários anos. Então, é uma continha simples aí. O Boulos dificilmente... Ele pegou quanto? 28%? Se, na melhor das hipóteses, ele pegar os 10% da Tabata, vai para 38%, que eu acho difícil que ele consiga. Mas aí ele não ganha eleição com isso. Ale, você que tem uma experiência em marketing político, eu fico imaginando o que o Boulos vai ter que apresentar para conseguir atrair esse eleitor de direita do Marçal. Me parece, de fato, uma situação muito, muito difícil para o Boulos. Né? Me parece que assim ele vai ter que, de fato, criar uma situação totalmente atípica. O que eu, sinceramente, não acho que aconteça ao longo dessas 2 semanas de campanha. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa que eu acho que pode gerar uma certa polêmica, mas eu acho que essa eleição de São Paulo teve 3 vencedores. Os 3 podem e tem motivo para comemorar: o Nunes, o Boulos e o Marçal. O Nunes, que é um sujeito inexpressivo, um sujeito que era o vice do Bruno Covas, sujeito que é muito antigo na maneira como ele faz campanha, né? Ele
Ele até, como muito bem destacou o Duda, ele foi bem nas periferias, porque ele é aquele cara do voto de máquina, do voto ali do acordo com o líder comunitário, enfim. Ele, por exemplo, ele não é bom de televisão, ele não é bom de debate, ele não é bom de rede social. E imagina você, no mundo de hoje, você ser político e ser ruim de rede social. O Ricardo Nunes é muito ruim de rede social. Então, mesmo com todos esses reveses, e com um apoio muito envergonhado do Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro ele foi muito cobrado pela sua ala ideológica, e grande parte do seu público é muito ideológico, porque o Marçal entrou nessa jogada dizendo: olha, Bolsonaro, você só está nessa com o Nunes porque esse esquerdista, porque você deve favor ao Valdemar. Foi, inclusive, um discurso esperto, eu não gosto de usar a palavra inteligente com gente do calibre do Marçal, mas, sem dúvida, foi esperto, foi malandro, né, ao ir por esse caminho. E mesmo com todas essas dificuldades, né, a gente teve pesquisa ontem dando Nunes em terceiro, anteontem, dando Nunes em terceiro lugar. E ele chegou em primeiro e hoje concordo totalmente com o Duda, ele é o grande favorito aí para o segundo turno. Tudo pode acontecer, mas se a gente tivesse que botar dinheiro num site de aposta de Londres, né, eu acho que o Nunes ele é o favorito. Não ganhou, não tem nada de já ganhou, tudo pode acontecer, mas ele desponta como favorito. Por quê? Aí vamos para o Boulos. O Boulos é um candidato que não é nem do PT, ele é do PSOL, que é um partido muito mais radical do que o PT, por incrível que pareça, né? E o Boulos não deixa mentir, né? O Boulos é um cara que tem essa história toda que o Duda lembrou muito bem, né? Do MTST, enfim, de declarações muito polêmicas. E mesmo com todo esse pacote, ele conseguiu chegar em segundo lugar. Bom, em terceiro lugar, que foi o Marçal, mas um terceiro lugar ali no olho eletrônico, é um outsider, um aventureiro de Goiânia, que, enfim, tem uma história, foi eleito deputado federal por Minas Gerais, aí teve o mandato impugnado e deu os ombros. Né? Ele não é uma pessoa que tem a menor indicação de quem se interessa por exercer cargos públicos, a não ser, provavelmente, daqui a 2 anos, a presidência da República, que ele deve disputar com o Nicolas Ferreira como vice. Mas ele, sendo uma pessoa que vem do nada, e sendo a pessoa com a história que ele tem, com condenação, com prisão, né? É um sujeito que, se você tem, sei lá, 3 neurônios funcionando, você olha para o sujeito, você ouve ele falando, você vê da onde ele vem, né? Enfim, o que ele representa na verdade. E mesmo assim, esse sujeito conseguiu convencer quase 2 milhões de paulistanos a votar nele para prefeito. Entendeu? Então, eu acho que os 3 têm motivos para comemorar. Agora, em relação ao que você disse do Boulos, Wilson, você tem razão. O Boulos, ele não empolga o eleitor da Tabata. Né? O eleitor da Tabata é um eleitor de centro-esquerda, de centro, que gosta do discurso racional, Harvard dela, woke e tal. E essas pessoas não gostam do Boulos. Né? Podem votar, mas vão votar, não vão fazer campanha, não vão brigar com os parentes e com os amigos para defender o Boulos. Entendeu? O eleitor da Tabata não vai se engajar. É capaz até de votar, mas para você ganhar uma eleição tão difícil, você precisa mais do que isso. Você precisa do seu eleitor energizado, você precisa do seu eleitor aí em 3 semanas defendendo o candidato, né? Falando com os amigos, no trabalho, falando no grupo da família. E, obviamente, o eleitor da Tabata não vai fazer isso. Até porque o eleitor da Tabata, ele está, no geral, pouco engajado, né? Em relação a esse segundo turno, que ele não se sente representado. Já no caso do eleitor, faz o M, que muitos deles bolsonaristas e tal, e anticomunistas. O discurso do Marçal era um discurso muito forte, anticomunista. Esse sujeito, ele olha para um lado, vê o Nunes, olha para o outro lado, que é o candidato do Tarcísio e do Bolsonaro, e olha para o outro lado e vê o Guilherme Boulos,
Nossa, esse cara, ele já mudou a camisa e já virou Ricardo Nunes desde criancinha. Ele continua se sentindo combatendo o comunismo, né? Combatendo as Farc, a Venezuela, o Lex Luthor, o Coringa, sei lá, aquelas, né? Naquele universo, naquele multiverso ideológico que o bolsonarismo vive. Então, assim, hoje, a gente olhando o quadro do jeito que está hoje, nessa segunda-feira, o jogo está muito favorável ao Ricardo Nunes.